Olá, meus queridos amigos, este é um depoimento para os alunos do Colégio Estadual Normal de Serrinha, sobre a história do município de Serrinha. Eu sou Tasso Paes Franco, jornalista, 76 anos de idade, formado pela UFBA em 1971, tenho alguns cursos de especializações em marketing, e tenho 8 livros publicados sobre Serrinha, de crônicas, de história, ensaios. E talvez o mais importante seja a colonização portuguesa numa cidade do sertão da Bahia, que é esse livro, está em 2ª edição, que conta em detalhes toda a história de Serrinha, tem quase 500 páginas. Eu dividi para vocês terem uma melhor compreensão dessa história, de forma aqui mais didática e mais rápida, objetiva. A história de Serrinha em 4 momentos. Momentos históricos. É preciso compreender a história dentro do contexto social, econômico e político. Não precisa ficar aprendendo muitas datas, mas algumas delas são importantes, até para se entender esses momentos. E a primeira delas é esta aqui, 1716. Terras dos Tocós, ou sertão do Pindá, que significava anzol. Que foi quando os herdeiros dessas terras, dessa região, da Casa da Ponte, a viúva Guedes de Brito, começaram a vender essas terras para alguns fazendeiros, alguns aventureiros que vieram morar nessa região. Diferente do recôncavo, onde as terras eram mais férteis e havia rios, a região de Serrinha foi ocupada pelo ciclo do couro, pelos boiadeiros, pelas boiadas, pelos fazendeiros. Uma estrada das boiadas que saía de Tatuapara, onde é Prado Forte hoje, dos Guedes de Brito e dos Dias Dávila, passava por Pojuca, Alagoinhas, Água Fria, Serrinha, seguia numa direção para Nossa Senhora da Conceição do Coité, Boi Valente, e na outra direção para Tucano, até o Rio São Francisco. Foi nessa trilha das boiadas que havia um sítio chamado Sítio Serra Serrinha, que era uma passagem de tropeiros e boiadeiros. Em 1723, um desses sitiantes chamado Bernardo da Silva, que morava em Tamboatá, que é uma fazenda que fica na entrada ali da Bela Vista, uma área que vai para o Tanque Grande, que morava em Tamboatá. Ele comprou o sítio, ou a fazenda Serra Serrinha, e transferiu a família para esta localidade. Por que ele fez isso? Porque era mais fértil, tinha várias serras pequenas, daí o nome Serrinha, e era o local de passagem dos tropeiros, era o local de passagem das boiadas. E ele viu nesse movimento um ótimo local para fazer negócios. E reunir também os fazendeiros da região nesse núcleo. E aí ele fez uma casa de morada, onde é aquela prefeitura velha que está lá desabando, uma capela em louvor à Senhora Santana, que é a padroeira da cidade, onde tem a igreja matriz hoje, e no fundo, ali onde aquele mercado que foi derrubado, existia o tanque da nação. Toda essa região de Serrinha, os fazendeiros tiveram que cavar tanque. Nessa época ainda, na época pré-industrial, na base da pá e da picareta, da enxada. E então ele se fixa aí e vai surgindo em torno da casa dele um povoamento. O que aconteceu? Alguns desses fazendeiros que moravam na região, no Saco do Correia, na Fazenda do Moura, na Chapada, na Manga, foram fazendo também casas em volta dessa casa dele, que é onde é a Praça Luiz Nogueira, e daí surgiu um povoamento de Nossa Senhora Santana de Serrinha. Já
um século depois, ao mais, no dia 13 de junho de 1876, os descendentes de Bernardo da Silva criam um município, desmembrando-se o território de Serrinha do município de Irará, que era Purificação dos Campos. Então cria-se um município ainda com o povoamento na condição de vila, ou seja, Serrinha foi município com a sede vila. E 15 anos depois, 30 de junho de 1891, passa então a condição de cidade. Para essa passagem aqui, é importante vocês compreenderem isso, houve uma mudança política, porque se criou a Câmara de Vereadores, que era eleita pelo povo, antes era um conselho, que era local, embora a eleição fosse a bico de pena, mas era uma eleição popular, e instalou-se uma intendência, uma prefeitura, com o primeiro intendente, Mariano Silva Ribeiro, que era filho de Miguel Carneiro Ribeiro, também da família Bernardo da Silva, que o pai dele é onde tem a Praça Miguel Carneiro, a Praça da Catedral. Então, houve essa mudança política e administrativa no município. Criou-se, então, uma estrutura que era ligada ao governo da província da Bahia. Então, Serrinha, na condição de vila, aconteceu na época do Império, Dom Pedro II, e cidade já na época da República Velha, com o Marechal Deodoro da Fonseca. E aí vem a data mais importante, que é esta aqui, 1880. Por que essa data é importante para Serrinha? Porque foi aí que chegou o trem, o sistema ferroviário, implantado no governo do imperador Dom Pedro II, que gostava de novas tecnologias, com o Barão de Mauá também. E nisso era uma estrada inglesa, a Rail Company. E que foi que aconteceu de importante com esse movimento aí, que aí sim encurtou a distância de Serrinha para Salvador, que era de uma semana de burro, e pouca gente ia, quase ninguém ia, para 6 horas. Você saía de Serrinha meia-noite, do Pirulito, e chegava na estação da Calçada às 6 da manhã. E o trem trouxe para Serrinha a engenharia, trouxe o telégrafo sem fio, trouxe as novas residências, a nova arquitetura, trouxe a medicina, modificou o comércio, trouxe a hotelaria, trouxe a música, olha quanta coisa. Houve uma modificação na cultura, uma introdução da cultura francesa, que era a cultura da época mais influente, muitas famílias compraram piano, surgiu a Sociedade Filarmônica 30 de junho, com a orquestra de bandolim, depois de filarmônicas. O movimento político se alterou, já no início do século XX, Rui Barbosa esteve Serrinha fazendo a campanha civilista para presidente da República, graças ao TEM. Os presidentes de província, que correspondem ao cargo de governadores, passaram a visitar Serrinha graças ao trem. Criou-se toda uma mudança de comportamento das famílias, das pessoas, e o município se modificou, que era um município eminentemente patriarcal e rural, para uma vila e depois cidade citadina, de cidadão, de pessoas que nós chamamos de mais civilizadas. O que é isso, mais civilizadas? Mais bem informadas. Porque também chegou em Serrinha a imprensa, chegaram os livros. Então foi uma mudança muito grande, uma mudança estrutural no município, que mexeu na economia também. Serrinha passou a exportar fumo através da gare do trem. Serrinha encurtou, parecia, na relação com as outras cidades, por exemplo, Chicago ou Londres, era a mesma dimensão, porque tinha uma estação de trem, tinha um movimento civilizatório, quer dizer, as pessoas voltavam a Salvador com certa facilidade, e as primeiras famílias, as famílias que mais
tinham um poder aquisitivo mais forte, começaram a enviar seus filhos para fazerem cursos em nível superior, porque até então Serrinha só tinha um curso de nível primário. Veja quanta mudança, pois o trem trouxe e revolucionou completamente a vida e depois a cidade. Aí vem um segundo momento que acontece em 1933. Foi a chegada da rodovia Getulista e os carros. Esse foi outro momento importantíssimo, porque Getúlio Vargas, nas suas obras Introdução da Siderúrgica no Brasil e outras, criou a maior estrada do país, que saía de Fortaleza até Jaguarão, no Rio Grande do Sul, e passava por Serrinha, que é essa BR-116 hoje, que na época chamava Transnordestina, o trecho entre Fortaleza e Feira de Santana. De Feira de Santana, vinha pelo Matão Baú, passava pelaquela rua da Cidade Nova hoje, passava pelo centro de Serrinha, onde é o Novaes, depois surgiu o bairro da Rodagem e ia em direção a Tucano. Nessa época, Pedra, que é Teofilândia hoje, e Araci, que era raso, ainda era um distrito de Serrinha. Para ver a dimensão de Serrinha, nessa região, era até uma divisa de Tucano, 90 quilômetros de distância. Você vê a dimensão que era esse município de Serrinha. Então você vê a importância que foi essa estrada. E veio aí o quê? O carro, os veículos automotores. Nós estamos falando de uma segunda época, a segunda era industrial. A primeira era industrial começa no final do século XVIII, na Inglaterra, e agora a segunda época que vai se expandir pelo mundo e depois vai evoluir bastante depois da Segunda Guerra Mundial. E essa evolução trouxe para a Serrinha os veículos. E a leste brasileiro? E o trem, que só tinha uma oficina mecânica, com a estrada surgiram os automóveis que eram individuais ou de empresas e foram surgindo as oficinas. Inicialmente mecânica, depois elétrica, depois de pintura, etc. Modificou o comércio com as lojas de pneus, autopeças, lojas de acessórios, as lojas iniciais que vendiam gasolina, depois se transformaram em postos de gasolina. Houve uma evolução na medicina, com novos atendimentos, com novas clínicas. Houve uma evolução no comércio que mudou o seu giro, que era Serrinha, Alagoinhas, Salvador, para Serrinha, Feira de Santana e Salvador. E Feira de Santana vai ter uma importância muito grande para Serrinha, porque surge também uma nova profissão chamada caminhoneiros, e durante muitos anos, alguns desses caminhoneiros viveram fazendo essa linha Feira de Santana, Serrinha, trazendo mercadorias. Feira de Santana era, naquela época, até os anos 90, pelo menos, o grande centro comercial que influenciava e ainda influencia toda essa região de Serrinha. Hoje nem tanto, mas Serrinha já tem mais uma autonomia. Então, esse novo vetor rodoviário se interligava com o ferroviário e surgiu, então, uma mudança também estrutural, diferencial na economia, no comportamento das pessoas, uma aproximação maior com Salvador. E também chegou o ginásio, a escola normal. Veja quanta mudança. A Serrinha só tinha o ensino fundamental primário e passou a ter o ensino de segundo grau. Quando eu entrei no ginásio, depois eu tive que ir para Salvador para fazer um terceiro ciclo. Mas, até então, Serrinha só tinha o primeiro ciclo, que chamava de ciclo primário. Então, foi toda essa rodovia, esse sistema, que trouxe essas coisas para a Serrinha. E houve essa mudança estrutural na economia, no comportamento das pessoas e na política. A política também houve uma mudança significativa e também aí vai surgir a primeira linha de ônibus Salvador-Serrinha. Então, meus amigos, eu vou deixar para gravar o terceiro e o quarto ciclo para não ficar muito grande e me despeço por aqui por enquanto.